isso, e aí como é que vocês estão, caras? Beleza? Cara, devido ao lançamento no The Game Awards de um teaser trailer de um novo jogo do Blade, sim, o novo jogo tá vindo aí pela Marvel do Blade, e também devido aos anúncios, às vezes não tão bons assim, né, da versão nova live action, o reboot do Blade, introduzindo ele ao MCU, a gente resolveu pegar esse pequeno hypezinho aí que foi criado, pequeno hypezinho, em cima do nome do personagem e falar sobre essa nova revista dele que tá saindo nos Estados Unidos, titulada Blade. Tá na 6ª edição e eu vou falar com vocês o que eu achei desse comic novozinho aí do Blade. Primeiro, deixa aquele likezinho, se inscreve aí no canal, aciona o sininho pra toda vez que a gente vir falar sobre Blade, um personagem legal que tá ganhando uma certa importância agora no universo Marvel dentro dos quadrinhos, vocês estarem ligados, beleza? Então vamos nessa. Bom, eu já tinha falado antes com vocês que Blade é um personagem que eu não conheço muito bem dos quadrinhos, pelo menos história solo, e ele teve quadrinhos solos desde a sua criação, mas eu tenho que admitir que nunca peguei algo solo dele pra ler. Eu já vi ele com o Motoqueiro Fantasma, já vi ele com o Midnight Suns, teve até aquela fase bem recente até, mas muito ruim do Jason Aaron, onde ele tentou introduzir o Blade nos Vingadores, ficou muito estranho. Essa HQ agora é de Bryan Hill com os desenhos de Helena Casagrande. Os desenhos eu tenho que te falar que me incomodam um pouquinho, o tipo de arte que eu não curto muito, mas eu acho que o que faz a diferença de eu acabar gostando um pouco dessa arte são as cores. As cores estão muito boas, então é todo aquele tom de vermelho. Eu acho às vezes os personagens muito duros, né, muito pousados, mas funciona. A história em si, tem vários elementos ali que relembram muito de onde a gente mais conhece o Blade, né, dos filmes. Inclusive a primeira edição, o começo é praticamente igual o primeiro filme lá daquela cena da boate, eles replicam aqui, tem vários elementos como os vampiros que aparecem no segundo, eles não falam muito do terceiro, né, ninguém fala muito do terceiro, mas tem várias coisas que remetem ao que o público normal conhece de Blade, né, não precisa ser um cara ficcionado em Blade para iniciar essa leitura. Inclusive foi um dos pontos que o Bryan Hill colocou em uma entrevista, tanto que ele não trata muito nessas primeiras 6 edições, primeiro arco, ele não trata muito ou quase nada da Bloodline, que é a filha do Blade, obviamente vai acabar aparecendo na série, mas durante esse pequeno primeiro arco ela deve permanecer de fora. Eu gostei, cara, eu gostei mais do que achar, foi uma indicação do Luquinha lá do nosso canal, vocês conhecem o Luquinha, pô. A gente tem um gosto muito parecido pra quadrinhos, assim. Quando ele falou que era um massa velhozinho de qualidade, eu fui conferir e realmente ele tem um quê, cara, de Wolverine do Larry Hama. A premissa é bem simples, mas tem muita reviravolta, principalmente nessa primeira edição, então eu vou tentar não dar spoiler pra você. Vou tentar, né? Vou assim, segurar. Então, o Blade, ele acaba sendo chamado por um lobisomem que eles têm uma dívida, ele pede ajuda do Blade pra proteger uma garota, inclusive é ela que tá nesse bar, nessa baladinha que é atacada por vampiros logo no início. A cena é muito boa, o Blade chegando, salvando ela, mas a partir daí, eu não vou contar muito, que tem muita reviravolta mesmo nessa primeira edição, então eu posso dizer que acontecem coisas inesperadas que acabam fazendo que o Blade libere um mal ancestral, um mal antigo aí na humanidade, e ele acaba tendo que salvar o mundo, e para isso ele precisa recorrer a antigos conhecidos, ele acaba recorrendo até próprios inimigos. É um mini spoiler, porque foi anunciado que ele acaba tendo que ser treinado pelo Drácula. Inclusive, cada edição tem um cliffhanger bem legal que te direciona pra próxima. Eu acho muito bom esse tipo de narrativa aí que o Bryan Hill, que já fez Killmonger, tá empregando aí no Blade. É colocado todo final de edição, tem um cliffhanger bem legal que te deixa ansioso até pra dar uma lida. É uma história bem anos 90, assim, é bem aquele lobo solitário que sai pelo mundo aí buscando velhos conhecidos. Somos reapresentados a vários personagens do universo do Blade. Tem um pontinho aí que eu tenho que falar com vocês. É óbvio que eles estão fazendo isso para reintroduzir o Blade novamente dentro da Marvel. Você vê ali várias participações, vários personagens da Marvel que estão no MCU ultimamente, tem várias citações a outros, mas você vê ali que eles estão fazendo uma introdução, tem o Doutor Estranho agindo muito como ele se tornou pós-MCU no quadrinho, né? Ele acabou levando essa aura arrogante que ele tinha nos filmes, acabou levando pro quadrinho. A atuação nele nesse quadrinho é muito parecido com o que aconteceu com No Way Home, sabe? Ele fica ali, ele ajuda de certa forma, ele aconselha, mas ele não participa efetivamente da história como um todo. Tem outras citações a outros personagens da Marvel. Sexta edição deixa um cliffhanger legalzaço, assim, pra um personagem que já havia sido citado durante todo esse arco aí, que
que a gente acompanhou, ele foi citado umas 2, 3 vezes, já preparando aqui, dando um foreshadow do que iria acontecer. Eu gostei, cara, gostei. Como eu falei, é um massa velho muito bem feito, é aquelas histórias simples, uma narrativa simples, tem algumas reviravoltas, como eu já deixei claro, principalmente na primeira edição, e ele enfrenta esse vilão ancestral, essa vilã ancestral, várias vezes durante o quadrinho e sempre perde, aí ele acaba tendo que pedir pra ser treinado pelo Drácula. E essa é a parte que eu menos gostei do quadrinho. Esse treinamento do Drácula criou grandes expectativas do que ia acontecer. Pra mim foi muito rápido e foi só um motivo pra dar um upgrade nos poderes do Blade. Eu acho que pra equalizar eles com os outros personagens do Vigentes na Marvel. Você vê essa equalização já entrando em ação na próxima edição. A 7ª vai trazer o encontro dele com um personagem que foi muito citado durante esse run, um certo Golias Esmeralda aí. Então, pra dar vazão nessa interação dele com outros personagens mais poderosos, assim como foi feito com Miss Marvel no MCU, que deram aqueles poderes dela de Lanterna Verde, equalizar ela junto com os outros personagens. Aqui o Blade também, ele passou de ser o simples para ganhar outros tipos de poderes, e eu não curti muito. Eu acho que o Blade, ele tendo certas limitações, era mais legal, ele se tornava um pouquinho mais próximo assim. A jornada dele, os personagens, os vilões não precisavam ser super poderosos. Agora eu tô vendo que o nível vai ter que subir um pouquinho. Mas eu recomendo esse quadro. Cara, eu recomendo sim. Eu gostei de dar uma lida nele. Foi uma surpresa, assim, bem legal. Como eu falei, não acompanhei solo o Blade. E minha última experiência com ele tinha sido meio ruim, que foi o Midnight Suns, inclusive, que a Panini lançou há pouco tempo. E a porcaria do arco do Jason Aaron, né? Mas não precisa ter lido. A história, ela é bem empolgante. Ela é, como eu falei, os desenhos não fazem muito a minha cara. É aqueles desenhos mais realistas que eu não curto muito. Todo mundo sabe que eu não sou fã desse tipo de arte. A colorização, ela acaba entregando mais coisas. Os personagens são meio duros no desenho, mas no pensando assim, no frigir dos ovos, eu acho que é uma bela série da Marvel, assim, vigente, que não tem muita, né? Ainda tem que dar uma olhada em Immortal Thor, mas Thor já me dá uma gastura. Vamos ver, né? Mas eu recomendo, assim, pessoal que tá a fim de ler umas histórias bem Wolverine dos anos 90, essa vale muito a pena. Notinha eu dou um 8, porque, como eu falei, a construção é legal, o arco de histórias são legais, mas essa edição onde ele é treinado pelo Drácula, eu achei tudo muito corrido, não gostei do resultado final, acho que isso é uma coisa diferente, mas praticamente foi só pra nivelar ele mediante os outros personagens da Marvel. Beleza? Então dou um 8. Quando sair por aqui, obviamente eu vou pegar pela Panini, porque vale muito a pena. Eu sei que vai sair, principalmente quando tiverem mais anúncios do Blade, né? O nome dele voltou a ficar em voga por causa dos teaser que lançou na The Game Awards. Mas também tem a parte do filme, que a gente sabe pouco, mas tá tendo alguma mudancinha aí, tá se movimentando. As notícias anteriores foram ruins, mas essa parece que tá indo bem. Beleza? Então vai lá conferir Blade 2023 de Bryan Hill e Helena Casagrande, que eu garanto, tá certo? Então deixa aquele likezinho também, se inscreve aí no canal e aciona o sininho pra toda vez que eles virem falar de quadrinho da Marvel, que é legal, olha só, quem diria vocês estarem ligados. Segue a gente nas outras redes sociais e vai conhecer o Hatercast, onde a gente disseca todos os quadrinhos, falando nossas impressões sobre. O último foi do Lanterna Verde, eu garanto que tá legal, beleza? Nossos outros links estarão aí na tela pra caso você quiser pegar alguma coisinha e ajudar no projeto. Então vamos nessa, beijos, abraços, paz, tchau.